Olá! Conforme anunciado, hoje teremos uma videoaula sobre justiça, a partir da Ética Nicomaqueia, livro 5. Vamos esclarecer porque Aristóteles a considera a mais importante das excelências éticas. Antes de fazer isso, eu gostaria de recapitular a videoaula anterior, onde vimos que no livro 2 da Ética Nicomaqueia, Aristóteles apresenta uma definição de areté, por genus e diferentia, estabelecendo então que o genus da areté é um estado de caráter, portanto ela não é uma paixão, não é uma faculdade, um estado de caráter relacionado com uma escolha deliberada, esse é o genus então, estado de caráter relacionado com uma escolha deliberada, incidindo sobre uma mesoté, sobre um modo correto de agir, a partir do qual então há extremos, determinado por um princípio racional, como faz a pessoa prudente. Então essa é a diferença aí na definição. Bom, a partir dessa definição, que eu pretendo esclarecer um pouco mais a partir da justiça hoje, Aristóteles passa a tratar então as diferentes excelências morais particulares, quer dizer, aquelas adquiridas pelo hábito, pelo costume, pela repetição contínua dos atos. Por exemplo, vimos no finalzinho da videoaula anterior que a coragem é a forma correta de agir, dela há dois extremos, a covardia e a temeridade, e assim por diante. Quer dizer, Aristóteles trata no livro 13, 4, das virtudes morais, ou excelências éticas, que satisfazem essa condição, nem sempre exatamente, porque, por exemplo, vimos que no caso da temperança, esse esquema funciona, mas para algumas virtudes, por exemplo, nós não temos nomes dos dois opostos, ou como é o caso da justiça, temos o mesmo nome. Quer dizer, o meio termo é um ato justo, os dois opostos se chamam atos injustos, tanto por falta como por excesso, conforme veremos hoje. Bem, então eu recomendo a leitura do livro 3, do livro 4, onde Aristóteles trata, como vimos também, das emoções, sentimentos. Nem sempre a gente caracteriza a mesotés como uma excelência. Por exemplo, a calma é uma espécie de quase virtude, mas também ela tem a ver com emoções como a raiva e assim por diante. Então, a riqueza do tratamento dessas diferentes excelências, infelizmente, eu não tenho como apresentar tudo aqui. Então, eu vou me ater à justiça procurando esclarecer um pouco melhor o que ela, enfim, traz como excelência ética. E essa é, de fato, então, a primeira observação importante sobre a justiça. Ela é uma excelência, quer dizer, ela é um estado de caráter. Então, de fato, aqui os defensores e as defensoras de uma ética de virtudes estão certos em dizer que Aristóteles está mais preocupado com estados de caráter do que regramento de atos em particulares, quer dizer, modos de ser, aquilo que constitui, digamos, a nossa segunda natureza, o modo como nós formamos o nosso caráter. Bem, mas Aristóteles diz mais duas coisas interessantíssimas, ali no início, onde ele começa estabelecendo, então, o objeto da investigação. Dizemos que temos que determinar que estado de caráter é a justiça, qual é a mesotese, e assim por diante. Eu coloquei um sinalzinho de mais aqui, porque eu gostaria de salientar aqui para Aristóteles, a justiça ela é uma excelência ética ou uma virtude moral. Eu prefiro então manter aqui a proximidade com o grego, uma excelência ética, aquela que nós adquirimos pelo costume, porque a justiça de alguma maneira engloba todas as outras virtudes. E quando Aristóteles esclarece o que ele quer dizer por essa afirmação, ele diz que é a lei que obriga as pessoas a agir de forma excelente, virtuosa.
Né? Então, por exemplo, é a lei que estabelece que um soldado, né, haja de forma corajosa, quer dizer, que ele não abandone as armas num campo de batalha e fuja. Quer dizer, isso seria covardia. Né? Então, isso estabelece uma certa relação entre a virtude e a lei, né, que põe uma dúvida sobre se a ética de virtudes interpreta corretamente Aristóteles, né, principalmente quando Aristóteles fala da lei natural, como nós veremos logo mais. Além disso, uma outra observação importante sobre a excelência da justiça, ela é a maior, a mais completa, digamos, das excelências éticas, porque nós não exercemos ela somente em relação, digamos, a nós próprios. Né? Não é muito adequado nós falarmos de se nós estamos sendo justos ou injustos para conosco mesmos, exceto no sentido bem indireto. Bem, então Aristóteles esclarece que a justiça sempre envolve uma relação intersubjetiva, ela é então uma excelência social. Né? Nós exercemos com as outras pessoas na polis, né, a justiça. Bem, feitos esses dois esclarecimentos, nós temos que ter claro então que a justiça merece mesmo um tratamento especial, o livro todo, como é feito por Aristóteles, né? Aqui no livro 5 da Ética Nicomaqueia. Bem, logo então Aristóteles se põe a investigar, né, o que nós significamos por justiça. A palavrinha que dá origem é dikaion, né, de onde vem dikaiosine, que nós traduzimos por justiça, que para Aristóteles, né, tem dois significados básicos. Em primeiro, nominon, que é uma palavrinha que já apareceu, né? Nominos, a lei. Então aqui ela está declinada, ela significa aquilo que é legal, a legalidade. Tá? Mas atenção, né? Aristóteles admite que quando o significado mais básico, né, de justiça é estabelecido, ele tem essa conotação de ser um ato em conformidade ou não com a lei. Mas Aristóteles não é um positivista jurídico, digamos, avant la lettre. Né? Ele não reduz o significado da justiça à conformidade com a lei. Por quê? Porque sempre é possível discutir a legitimidade de uma lei. Né? Logo mais veremos o caso de Antígona, que questiona um certo decreto de um tirano. Né? Bem, então a partir de onde se faz isso? A partir de uma outra significação da palavra justiça, né, que nos é dada pela palavrinha ison, que está na origem também da palavra, né, de que, e que pode ser traduzida por igual. Tá? Então, essas duas significações, legal e igual, nos dão a base, né, da origem da palavrinha justiça. Daqui, por exemplo, que nós, em língua portuguesa, né, tiramos a palavra isonomia. Né? Bem, feitos esses pequenos esclarecimentos conceituais, né, sobre a origem da palavra, é importante marcar que o significado fundamental para Aristóteles é o de igualdade. Né? Eu projetei ali uma imagem, né, da justiça, tal como nós a personificamos. Ela, em geral, é simbolizada por uma balança, exatamente para mostrar uma certa igualdade. Né? Bem, para compreender isso, o Aristóteles passa a trabalhar os diferentes tipos de justiça, né, onde a igualdade se manifesta. Então, basicamente, há a justiça distributiva, a justiça corretiva, comutativa, né, que eu pretendo agora tratar brevemente para mostrar como Aristóteles procura esclarecer o significado de justiça, né, discutindo o modo como ela se manifesta. Bom, então eu já antecipei como exemplo apenas, né, que para o Aristóteles uma distribuição justa de um bem qualquer é feita sempre igualmente entre as pessoas iguais e diferentemente entre as pessoas diferentes. Esse é o princípio básico da distribuição justa para Aristóteles.
O exemplo que eu mencionei foi, bom, se você tem um bolo e você tem 4 filhos famintos, divida o bolo em partes iguais, exatamente iguais, digamos, né? E distribua o mesmo pedaço para cada um deles. Então, aqui, né, claro, já vai surgir a questão do escopo dessa igualdade, né? Mas se você tem 4 filhos, digamos, mais ou menos com o mesmo grau de necessidade, a mesma idade, etc., né? A única distribuição justa é a distribuição igual. Né? Da mesma maneira, numa polis, entre as pessoas iguais, se distribuem os mesmos direitos, por exemplo. Né? O direito de participar de uma discussão na Ágora. Né? Bem, mas Aristóteles também diz que entre pessoas diferentes, entre desiguais, nós precisamos distribuir diferentemente. E aqui eu vou estabelecer um sentido, digamos, positivo para isso e um sentido negativo. Né? Supondo, né, esse exemplo mais simples, que ao invés de 4 filhos, você tenha 3, e que um deles, por exemplo, já é adulto e 2 pessoas são crianças, e que esse adulto, digamos, tenha trabalhado, sinta um pouco mais de fome, etc., né? E ele tenha um grau de necessidade maior de se alimentar naquele momento. Né? Então, ceteris paribus, quer dizer, mantidas essas condições, essas diferenças, é sim mais justo para o Aristóteles distribuir diferentemente o bolo, quer dizer, um pedaço maior, para quem necessita mais. Né? Então, essa distribuição diferenciada entre pessoas desiguais, ela realiza a noção de justiça, de igualdade, né? Uma igualdade de uma ordem maior, superior, né? Que eu já pretendo esclarecer mais. Mas é claro que há um sentido negativo para isso também, porque, em geral, né, o critério material dessa diferenciação entre o que conta como igual e conta como desigual é bastante polêmico. Né? Na Atenas antiga, na época do Aristóteles, né, somente os homens, os gregos, né, tinham, por exemplo, determinados direitos. E o Aristóteles admitia, né, que havia escravos e que havia pessoas que não poderiam ter acesso a certos direitos. Então, esse é um sentido mais negativo dessa diferenciação. Né? Ela pode ser discriminatória. Né? E aqui, de fato, na política, não na ética nicomaqueia, mas na política, Aristóteles parece admitir, né, que algumas pessoas são escravas por natureza. Quando ele explica isso, fica claro que ele não está tanto justificando, né, mas esclarecendo que os escravos eles são tal porque são incapazes de deliberação, algo que nós vimos que é constituinte, né, do ser excelente e virtuoso. Bem, então, das duas uma, Aristóteles aparentemente não está justificando, né, a escravidão, dizendo tais e tais raças ou tais e tais pessoas, né, são por natureza escravos, né, mas também ele parece ter um certo ponto quando ele diz, se você não sabe deliberar, né, se você não faz as suas escolhas baseadas em princípio racional, etc., você é, digamos, um escravo das suas paixões, você não age de forma excelente. Tá? Então, com isso eu simplesmente quero esclarecer o seguinte, né? Aristóteles, se a gente interpreta ele ali como dizendo, por exemplo, sei lá, que os asiáticos são escravos por natureza, né? Obviamente ele está errado e trocou as causas pelos efeitos. Né? Quer dizer, eventualmente quem vive numa escravidão, né, se torna, claro, incapaz de deliberar. Mas isso não significa que a pessoa é incapaz por natureza de deliberar. Basta que seja educada e tudo mais. Tá? Bom, então, eu voltarei ao tema da escravidão, né, se Aristóteles justifica ou não. Né? Mas eu gostaria aqui de salientar que Aristóteles estabelece com isso um princípio universal de justiça distributiva que tem sim um sentido positivo, né? De ter que fazer discriminações positivas, por exemplo, pelo maior grau de necessidade
para que a gente realize efetivamente a justiça. Bem, hoje, por exemplo, quando nós justificamos certas cotas, né, nós nos fundamos num princípio de justiça aristotélico. Há outros exemplos um pouco mais complexos, né, para entender exatamente isso. Eu vou brevemente só mencionar mais um, né, porque essa distribuição aqui ela é simples, mas muitas vezes uma distribuição justa, desigual, né, ela ainda assim realiza uma igualdade de um outro tipo, a proporcionalidade, né? Então vamos imaginar, por exemplo, a formação de uma sociedade, sei lá, comercial, entre algumas pessoas, né? Se uma delas, por exemplo, investe 50% do capital e as outras 5, digamos, 10% cada uma, no final de um ano de atividades, quando se distribuírem, digamos, os dividendos, né, mantidas as condições, quer dizer que todos trabalharam 8 horas por dia, todos se esforçaram, né, dizer, vamos manter isso, né, de novo, ceteris paribus, né, e receberam a remuneração pelo seu tempo de serviço. É justo para Aristóteles fazer uma distribuição desigual, mas segundo uma ratio, quer dizer, uma proporcionalidade em relação ao capital inicial investido, né? Então, com isso nós vemos que a igualdade é sim a base da justiça, mas temos que pensá-la também em termos de uma proporcionalidade, quer dizer, uma igualdade de segunda ordem, quando nós mantemos a mesma ratio na distribuição. Bem, em relação às outras duas, aqui eu vou ser um pouquinho mais breve, né? A justiça corretiva é, por exemplo, né, quando nós penalizamos alguém por ter cometido um crime, ter agido contra a lei. Então, para Aristóteles, deve existir aqui uma proporção aritmética entre o grau, né, do crime e a sua penalização. Se é um pequeno furto, uma pena pequena. Se é um assassinato, um homicídio, então talvez prisão perpétua, pena de morte ou 30 anos, né, como nós temos aqui no Brasil. Quer dizer, enquanto aqui na justiça distributiva a proporção é geométrica, né, porque a ratio pode manter uma distribuição igual segundo um fator proporcional, na justiça corretiva nós temos que ter a mesma proporção no sentido de uma igualdade aritmética, né? Uma outra noção que aparece na compreensão da justiça do Aristóteles são nas transações comerciais, né, na chamada justiça, nós poderíamos traduzir assim, comutativa, nas trocas entre, por exemplo, um par de sapatos e uma cabrita, né, são os exemplos que Aristóteles dá. Se essa troca é justa ou não, ela deve ser se mantiver, né, uma certa reciprocidade nos acordos comerciais. Então nós vemos aqui que a noção de igualdade, quando ela é explicitada, né, ela inclui noções como proporcionalidade, ela inclui noções como reciprocidade, quer dizer, talvez o reconhecimento do mérito. De fato, então, a justiça é uma noção complexa, né? E Aristóteles pretende esclarecer nesses diferentes tipos. Bem, agora para ir encerrando então a videoaula de hoje, eu quero tratar desses dois últimos pontos, salientando que é sim o caso, né, que nós temos essa noção de legalidade na base da noção de justiça, mas como vocês viram aqui, né, uma determinada lei ela pode ser injusta e a correção dessa lei então deve se fazer pela noção de igualdade, né? Então, Aristóteles, novamente, né, ele não é um legalista, claro, né? E é aqui que surge a noção de lei natural, né? Quer dizer, aquela lei que é uma expressão dessa igualdade, tal como a gente apresentou brevemente aqui, né? Eu vou chamar a atenção para esse ponto, porque é uma leitura particularista de Aristóteles, da ética como um todo, que eu pretendo comentar, e que eu discordo e acho que é importante, então, a gente tentar ver de uma forma um pouco mais próxima do texto do Aristóteles o que é que ele diz.
Então, a primeira observação é que a palavrinha aqui é, de fato, physicon, né? Quer dizer, physis, né? Já vimos que significa natureza, né? Lá quando tratamos os pré-socráticos. Então, a palavra grega realmente dá um sentido forte, né, para o natural. Né? Então, quando nós falamos de lei natural em Aristóteles, nós pensamos basicamente, né, naquilo que é estabelecido como requisito, como princípio, né, da justiça nessas instâncias, a partir da noção de igual. E como nós vimos, né, nós temos claramente um meio correto de fazer uma distribuição. Então está aqui a mesotese. Né? Nós temos um meio correto, por exemplo, de distribuir entre 4 filhos, né, o mesmo pedaço de bolo. E a partir disso há um excesso e há uma falta. Quer dizer, essa explicitação ela nos leva exatamente a compreender por que a justiça é uma areté, uma excelência, nos termos que Aristóteles definiu, né, lá no livro 2. Bem, e para ficar talvez um pouco mais claro sobre esse sentido de lei natural, eu quero mencionar, né, o caso da Antígona. Né? Basicamente, é retratado por Sófocles, né? E conta a história de uma mulher, de uma guerreira, né, que tendo o irmão morto, né, uma tentativa de rebelião contra o governo de uma polis, né, tendo sido castigado com a morte, ele foi duplamente castigado porque foi baixado um decreto por Creonte, deixando o corpo exposto nos muros da cidade, fora da cidade. Né? E Antígona reivindica como uma lei natural, né, uma espécie de direito de ter que enterrar o irmão, porque é isso que naturalmente se faz, né, como uma prova, inclusive, de mostrar respeito. Então, eu não vou detalhar mais isso, né, vou sugerir a leitura, mas aqui nós temos claramente, né, uma divergência entre um decreto de Creonte, um tirano, supostamente uma certa legalidade, versus uma lei natural, né, physicon, que expressa a justiça natural. Né? Então, nem sempre a justiça da polis, da legalidade, né, é a justiça universal, tal como Aristóteles a pensa. Né? Isso mostra, então, claramente que temos princípios universais de distribuição, temos leis naturais que expressam a igualdade em outras instanciações dessa excelência moral. Né? Bem, eu vou então encerrando por aqui. O último ponto que eu tenho para tratar é apresentado por Aristóteles já mais no final do livro 5º, e é o fenômeno da epieikeias, né? Que muitas vezes é traduzido por equidade, né, que eu tenho então uma certa resistência também, e eu prefiro manter epikeia, que em alguns dicionários da língua portuguesa, né, é exatamente entendido e estabelecido dessa maneira. Por que não equidade? Porque equidade é esse fenômeno aqui, né? Distribuir igualmente entre os iguais e diferentemente entre os diferentes. Esse é o sentido que a gente hoje associa à equidade. Enquanto que a epikeia, né, prestem bem atenção a isso, é uma correção da lei, né, quando ela falha por algum motivo. Por exemplo, pela falta de generalidade. Então, por exemplo, um legislador não anteviu um certo caso quando fez a lei. O que nós temos que fazer é subsumir esse novo caso e fazer o que o legislador teria feito se ele tivesse antevisto o caso. Então, é sim uma correção da lei, né, mas é uma correção a partir daquilo que é exigido pela justiça natural. Né? Por isso e por outros motivos que eu discordo da leitura particularista, que muitas vezes nesse caso da epikeia, né, beira um casuísmo, quer dizer, uma adaptação às circunstâncias de um caso, né, infringindo até o espírito da própria lei.
Bem, isso mostra novamente, e aqui sim eu encerro, né, que a relação entre excelência e estado de caráter, né, como estado de caráter e lei, né, é bastante complexo em Aristóteles. Né? Não só talvez não seja o caso que a ética aristotélica não seja puramente orientada por virtudes, né, contra éticas que seriam legalistas, porque só orientadas por leis, mas também nós temos que ver ali, então, né, que há uma relação interessante entre virtude e lei. Né, que, então, novamente, eu pretendo explorar em videoaulas futuras, em especial daqui a 2 ou 3 videoaulas, quando nós trataremos de uma questão específica sobre isso, quer dizer, se a ética de Aristóteles pode ser considerada uma ética de virtudes no sentido em que nós usamos essa palavra hoje. Bem, na próxima videoaula eu vou tratar das excelências dianoéticas, em especial a frônesis, a sabedoria prática, que já apareceu na definição de Arité, e em especial a sofia, né, a sabedoria teórica. Até lá!